Olá, bem-vindo ao novo episódio do Política Real Retrospectiva Mundo. Seja muito bem-vindo. Os convidados de hoje são muito especiais, porque são pessoas que eu gosto muito. Elie Michelet, jornalista, entende tudo de comunicação, fala super bem no Instagram dela, depois ela vai te passar. O Bruno Soler, cientista político, colunista do Estadão, CEO, vou falar que é CEO também, CEO da Real Time Pesquisas. Valeu, galera. Obrigado por ter vindo aí, viu? Prazer é meu estar aqui. Não, muito feliz, muito feliz. Eu adoro te ver no Instagram. Sério? Ai, que bom. Que bom. Você fala muito bem, assim, você tem umas análises muito legais, assim, é didática, sabe? Eu acho que você tinha que falar mais de política, eu vi que você deu uma... Dei uma esfriada, gente, sério. Dei uma esfriada, mas eu gosto. É algo que... Política é minha paixão. Mas... O Bruno é um amigo, né? O Bruno me ensina muito também. Tem uns amigos em comum, né? O maluco do Davi. O maluco do Davi é muito amigo. E ele, assim, cientista, manja tudo. Você vê que as análises dele são precisas. Assim. Já comecei a seguir também no Instagram. Já estamos seguindo agora. Seguindo, vocês também têm que seguir a gente aqui. Cara, mundo, né? Vamos falar de mundo. Vou começar por guerra, né? A gente tá numa fase... Fim do mundo, né? Dá um sentimento... meu sentimento é o famoso assim... Que acabe logo esse ano, né? Porque não foi fácil, né? Nós temos ainda o conflito lá do Oriente Médio, né? Que é Israel contra todo mundo, né? Começou pelo Hamas, agora com o Hezbollah. Aparentemente não. Só se alguma coisa acontecer, porque para você que está nos assistindo, hoje nós estamos... É uma retrospectiva gravada porque não dá para fazer. Natal, Ano Novo, todo mundo tem que descansar aqui também. Não dá para ficar. Mas ontem, né? Estamos em novembro, final de novembro, dezembro. Ontem o Hezbollah e o Israel parece que entraram num acordo. Mas o que é essa guerra, esse momento representa para o mundo, cara? Senhor, assim, a gente tem visto, talvez esse ano foi um ano de muita apreensão em relação a tudo que poderia acontecer, né? Você começa o ano já com dois conflitos que envolvem toda a comunidade internacional, ou seja, a gente começa a voltar para uma linha tênue de uma possível, inclusive, discussão de terceira guerra mundial. O que é muito assustador, principalmente porque neste momento que nós estamos vivendo dos aparatos militares, a gente está vivendo num mundo de possíveis guerras nucleares, ou seja, isso dá mais medo ainda em tudo, né? Que pode acontecer. Mas o que a gente tem percebido é que apesar das escaladas, né, e a gente teve várias, ontem, por exemplo, talvez o pior dia de ataques russos à Ucrânia, né, a gente vivenciou isso, apesar do cessar-fogo entre Hezbollah e Israel, mas você teve essa escalada na Ucrânia. Apesar desses conflitos, me parece que a comunidade internacional ela começou a entender o jogo mais do ponto de vista hoje mais explícito economicamente do que era antigamente. Antigamente era muito beligerante, era manda exército, manda tanque, não. Agora começaram as sanções, né? E as sanções são muito duras, né? A Rússia tem sofrido consideravelmente com as sanções impostas pelo mundo ao rublo, às importações. O próprio Brasil sofre hoje, o Brasil é um grande importador de diesel e de fertilizante russo e tem sofrido um pouco com isso também, né? Tendo que buscar alternativas a esse mercado. Mas me parece que a comunidade internacional tem feito um jogo mais de pressão econômica para aplacar a guerra do que se envolver diretamente do ponto de vista militar, né? Isso parece bom. É uma guerra, mas parece melhor. Parece melhor. Porque são sanções econômicas e não tratando de vida, né? E fica mais localizado, né? Ou seja, óbvio que para os ucranianos é uma desgraça, né? Imagina, você tem a anexação da Crimeia, você tem bombardeio em Kiev, tudo é muito ruim, né? Mas
não escalou para outras regiões a não ser ali o conflito Rússia e Ucrânia. Ainda, né? Ainda, né? Ainda. Tomara que não escale. Tomara que não escale. Mas e a ONU? A gente vai falar das grandes potências, mas pelo menos meu sentimento é que a ONU virou um órgão quase sem sentido, que não consegue articular na hora dos conflitos, né? É fácil na hora do papel, da reunião todo mundo e tal, mas na hora dos conflitos ela não conseguiu demonstrar o seu papel real, né? Eu acho que ela perdeu a função pela qual ela foi criada. É isso. Eu acho que ela começou a se envolver em assuntos que acabaram trazendo ela para um lado, para um outro, e aí ela pegou um lado, né? Ela ficou com um lado. Então, hoje ela é mais protecionista de um jeito, de outro. Então, ela perdeu exatamente quando você não pega um lado, ela perdeu a neutralidade. Isso, a neutralidade. Ela perdeu. Então, hoje, você não dá muita ideia do que ela fala. Ela fala muito, ela fica muito na conversa, mas pouco na ação. Na ação, porque fica muito... assim, meu sentimento é que no primeiro momento ficou mais ao lado de grupos terroristas do que nações, né? Do que países. Sim. Concordo. Também tenho essa sensação. A gente tem um problema grave na ONU, né? Que ela... Bom, isso está sendo discutido há pelo menos 20 anos que se discute uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil talvez seja um dos grandes interessados nisso há muito tempo, sempre nas assembleias sempre reafirma essa posição do Conselho de Segurança que tem que ser reformado. Porque o Conselho de Segurança ele tinha uma lógica de inibir conflitos. Por isso que você tem 6 países ali que têm poder de veto. O problema é que quando um desses países se envolve numa guerra, como é o caso da Rússia, ela tem poder de veto. Então os interesses geopolíticos não deixam esses conflitos terminarem ou cessarem? Podem. Os conflitos de interesses geopolíticos das grandes potências não deixam esses... O que a gente está vendo? Ele perpetua o conflito. Ele acaba perpetuando. A palavra é essa, ele perpetua o conflito, você acha? Eu acho que são vários jogos de interesse. Que forma eles perpetuam? Eu acho que ele vários jogos de interesse. Então, é óbvio, existe um interesse para que se continue esses conflitos. Porque dá para você abrir mão um pouco aqui, outro ali. Mas o quão dispostos estamos a abrir mão de algumas coisas? A gente tem um monte de conversa aqui que Macron... Ele está disposto a investir 5 bilhões no Brasil para a preservação da Amazônia, mas não está disposto em abrir 1,2% de produção agrícola do agro, do Mercosul. Então, assim, é muito legal quando você está disposto a sentar numa mesa e falar assim, não, estamos dispostos, mas quando é com você. A regra pode ser para o Wilson e para o Soler, mas para mim não. Então, eu acho que os interesses econômicos acabam perpetuando o conflito, porque é interessante manter todo mundo em conflito. A gente está tendo um problema, talvez uma crise do multilateralismo, né? Que é o mundo caminhou para esse multilateralismo, para que as negociações se dessem sempre em fóruns. E nos últimos anos, com a ascensão de líderes talvez muito personalistas em algumas dessas potências, a gente começou a ter um enfraquecimento completo disso. O que a gente percebe hoje na Europa? Você tem um conflito claro, e isso se espalhando em todos os países, basicamente, dos pró-Rússia e os pró-União Europeia. Ou seja, os pró-bilateralismo, que a Rússia é um poço do bilateralismo, ela não quer participar de absolutamente nada que seja em relação a fórum, contra uma União Europeia que é o grande auge do multilateralismo no mundo, né? É uma união entre todos os países, grande parte dos países da Europa Ocidental, e você tem essa crise, esse conflito. A gente foi você começa a reduzir isso para os países. Você vê agora a eleição na Romênia, acabou de ter. Você tem o segundo turno vai ser um pró-Rússia e um pró-União Europeia. O conflito é esse. E a Rússia, que é o mais incrível de tudo, a mudança de mão, né? Porque antes eram os comunistas que estavam com a Rússia, hoje é a extrema-direita europeia que é pró-Rússia e é contra o multilateralismo.
Não tá aqui, mas assim... É meio maluco o negócio, né? Mas mudando, a gente vai voltar para a guerra, porque eu tenho uma questão. Porque antigamente você tinha assim, olha, eu sou mais de direita, olha, eu sou mais de esquerda, olha, eu sou mais de centro. Mas não tinha a personificação da pessoa, assim. Eu sou direita, eu voto no... Vou dar nomes, vai, voto no Bolsonaro. Eu sou esquerda, eu voto no Lula. Eu sou centro sempre teve, né? Foi Fernando Henrique e tal, mas não era assim, sou o Fernando Henrique. O centro sempre foi um negócio que procurava sempre uma outra oportunidade, um outro nome. Isso atrapalha, porque é o que você está falando. Estão personificando as ideologias, estão sendo personificando em nomes. Isso não é ruim? Eu acho péssimo do ponto de E é isso vista... que atrapalha? Se a gente pensar do ponto de vista democrático, é péssimo. Né? Quanto a lógica sempre foi de... O problema é que a gente está vivendo numa sociedade em que... Vamos lá, daí eu vou entrar num assunto que você domina, mais do que todo mundo aqui. A representação política no mundo se dá por partido. Isso. Os partidos são datados do século XIX. Eles acabaram. Eles perderam. Aqui também perderam. Aqui eu acho que devia Estão existir, acabando. sim. Então, essa personalização, a personificação da política... Eles não têm mais representatividade na sociedade. Nenhuma. Eles não representam. Mas isso não é só no Brasil. Você vai para a Europa... hoje, quem que era o Beppe Grillo da Itália? Era um palhaço que o cara criou um movimento 5 estrelas lá. Esse enfraquecimento então dos partidos ajudou as pessoas a... Ajudou na personificação. A própria Ucrânia, né? Ele é comediante. Era um comediante, o Zelensky. O Zelensky é um O comediante. Putin é o Putin. Ele Então, tá acima do Partido Comunista Russo. Mas voltando ao que você estava falando da multilateralidade e da bi, você não acha que a gente tentou fazer essa coisa de vamos decidir todos juntos? Isso não existe. Eu acho que existe sim a necessidade de um líder pacificador, claro. Óbvio. Quanto a gente consegue escolher entre os líderes que tem os pacificadores? Porque quando você deixa muito também aberto, vamos decidir todo mundo junto, a gente. Quando a gente vai viajar com amigos, a gente não consegue decidir um restaurante que a gente vai. Se a gente vai no japonês, se a gente vai na churrascaria, ou se a gente... É isso. A verdade é essa. Quando você vai escalando isso para o mundo, você não consegue trabalhar com a multilateralidade, eu acho. A multilateralidade ela foi importante por um bom período, porque ela conseguiu conter, de certa maneira, grandes movimentos. Autoritários. O mundo viveu por um bom período com alguma tranquilidade. Sim. Só que ela foi perdendo espaço. Justamente por conta disso. Pelo enfraquecimento. A representação, a representatividade, a política, ela mudou, né? A gente pensar em partidos políticos do jeito que eles são... aqui no Brasil não tem mais nenhum cabimento. Não, nenhum cabimento. Nenhum cabimento. Você fala em Lula, você fala em Bolsonaro, você fala... Você não fala... alguém lembra qual que era o partido do Pablo Marçal na eleição? Você fala do Pablo Marçal. O próprio fala Bolsonaro. Do Bolsonaro. Primeira eleição. Quem era? Ele era do PSL. Então, mas é por isso que eu acho que estão fazendo isso. Por isso que está personalizando. Porque a gente precisa do líder que representa aquela bandeira, que representa aquele interesse. Quando você deixa muito... como era o PSDB, o centro não é ninguém. O que a gente precisa é de líderes que ocupem esses espaços, à direita ou à esquerda, de forma mais pacífica. Mas, assim, vamos escutar as outras pessoas. Porque, assim, quem é Bolsonaro não pode escutar o que o... se ele falou isso é uma coisa, eu sou contra. Não é assim. Tem coisas importantes que o Bolsonaro fez e tem coisas importantes que o Lula fez. E ok, a gente consegue enxergar. Claro, isso não me coloca no lado de um e nem do outro, vamos supor aí, qualquer que seja o assunto. Mas precisa dessa pessoa. Voltando para o que a gente estava falando de guerra, se realmente se concretizar, né? Porque acorda de um jeito, os caras, no outro dia eles acordam do outro, né? Alguém apertou um botão qualquer. Isso. Esse cessar-fogo entre Israel e Hezbollah vai ajudar, vai influenciar na estabilidade regional? Ajuda, né? Não tenha dúvida. Eu acho que é fundamental que a gente consiga caminhar para um cessar-fogo, né? Mas olha que loucura, né? Desde, vamos lá, 2001, principalmente, quando a gente fala dos ataques às Torres Gêmeas, lá o 11 de setembro e etc. Olha a mudança que a gente tem no mundo. A gente sempre falou em negociação entre Estados-nação, né?
Agora a gente está falando em cessar-fogo de um Estado-nação contra um grupo terrorista. São novos atores no mundo. O mundo não são mais só os países que negociam. A gente tá Israel negociando com um grupo terrorista que hoje é legalizado até com um partido no Líbano, né? Que foi responsável pelo grande declínio do Líbano. O Líbano era um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio. O Hezbollah acabou com o Líbano. Né? A gente tem que... Isso é uma coisa que... Mas é por isso. Acho que faltou os líderes, né? Faltou. Mas eu acho que agora... Obviamente que se a gente conseguir caminhar para uma certa estabilidade entre esses dois países, você reduz de novo o conflito apenas para o território israelense e palestino. E daí vai ser, eu acho que vem uma grande discussão sobre essa história da criação do Estado da Palestina e o reconhecimento desse Estado. Eu acho que essa talvez seja a grande pauta. E como chegar nisso. O ponto de comunicação que poderia resolver criar algum, pelo menos, olha, a gente chegou, o Bill Clinton talvez tenha sido o cara que chegou mais perto disso, né? Com com o Yasser Arafat. Isso, né? Yasser Arafat. E naquele momento parecia que caminhava para um entendimento. E teve, né? Teve um período de paz. Teve um período de pacificação, depois de, né? Mas infelizmente não caminhou. Mas vocês acham que esse cessar-fogo tem um pouco reflexo da eliminação de parte das lideranças do Hamas e parte das lideranças do Hezbollah, que mataram, né? Pegaram os grandes líderes, foram mortos. Eu acho o seguinte... Os grandes cabeças, né? Mas ajuda esse cessar-fogo tem um pouco reflexo disso? Eu acho que não. Não. Porque eu acho que eles conseguem se recompor rapidamente. Perde-se um líder, né, terrorista. É como a gente aqui. Mata um chefe de tráfico do PCC ou do Comando Vermelho, automaticamente ele já tem esse sistema de novas lideranças acontecendo, não é? Demora um pouquinho, mas é muito pouco. Eles já se reerguem, sei lá, se reorganizam. Né? Tem uma coisa interessante que o Oriente Médio hoje, principalmente se você pegar os países do Golfo, Emirados Árabes, Omã, Catar, Bahrein, Kuwait, esses países, eles são hoje talvez a nova Suíça mundial. O centro financeiro de quase toda a África e de boa parte da Ásia tem migrado para esses países. Por facilidades de transação internacional, por questões tributárias, etc. O que eu tenho percebido é que hoje existe uma pressão muito forte, principalmente de alguns países como o Catar, que é um país que se envolve muito politicamente nessas questões e que dizem que é um dos grandes financiadores do Hezbollah da vida, junto com o Irã e tudo mais, desses países estarem preocupados com essa escalada na região. Então tem uma pressão aí também do ponto de vista econômico. Olha, temos que segurar, porque senão as pessoas vão começar a fugir daqui. E hoje o que movimenta, se a gente for pro futebol, né? Você vai para a Arábia Saudita, hoje os grandes craques do mundo estão jogando na Arábia Saudita, né? Virou um centro do futebol mundial. Né? E eles fizeram justamente para melhorar a imagem. Aí fica no meio dessa confusão, né? E as pessoas, por exemplo, o mundo não tem uma compreensão tão forte. Os Emirados Árabes estão distantes de... Não, as pessoas falam, tudo ali, igual, né? Tudo igual. Eu não vou para aquele lugar lá, não. Ele me dá medo, né? Então, isso acaba impactando muito nos negócios, né? Me perdi aqui. Mas eu acho que esse cessar-fogo... Não, eu ia fazer cessar-fogo. Eu ia falar justo isso. O Hezbollah, por que fiz essa pergunta também dos líderes? Será que o Hezbollah... Vai fazer achismo, né? Porque eu nunca confio nesse grupo terrorista. Né? Você não vai dormir com o cara, deixei de ser terrorista. Não, você não deixou de ser terrorista, né? Não. Você continua sendo terrorista, correto? Uhum. Será que não é um recuo para se reorganizar e voltar a atacar? Eu não acho bom essa história, né, de cessar-fogo. Ele só mostra para o mundo assim, Israel topou. Enfraqueceu, não sei. Estou aqui também com base no achismo. Porque acaba falando, todo mundo está conseguindo fazer com que Israel fique mais contido. E quando, na verdade, tinha que deixar ele, sei lá, talvez mostrar que acabou.
O que aconteceu em 7 de outubro é inadmissível o que aconteceu em 7 de outubro. Então, eu acho assim, é uma resposta ainda para aquele 7 de outubro. Eu não acho que ele... É que, assim, é difícil você falar que ele devia continuar a guerra. É difícil, Vou aproveitar que a pergunta serve para você, principalmente que você manja muito de comunicação. Os dois manjam, mas você manja muito. Israel errou na comunicação, né? Ele não soube se comunicar, né? Tinha hora que eu assistia a TV, parecia que o Hamas que era o mocinho. O coitado, né? O coitado, né? Fazia... Né? Hoje eles têm 100 terroristas, né? 100 terroristas não, 100 reféns ainda com eles. Sim. Soltaram 10 pessoas, sei lá quantas pessoas soltaram, parecia que eles estavam soltando todo mundo bem, né? Tava todo mundo com eles, mas era num resort, né? Que não tiraram da família, que não mataram ninguém. E Israel parecia que era o grande vilão que estava matando todo mundo. Não foi eles não erraram na comunicação. Eu acho que esse é um consórcio da imprensa. Muitas vezes não isso aí tem que recuar. erraram. Israel tem que recuar. Não foi esse erro de comunicação? Eu acho que eles não erraram na comunicação, eles tentaram se comunicar. Mas Que existe um consórcio. A ONU em cima de Israel, a mídia em cima de Israel. Então, mas existe um consórcio de imprensa hoje, mundial, que faz com que Israel fique com a cara do bandido e não do mocinho. Esse é o ponto. E daí, voltando para a personificação, né? O líder israelense, o Bibi Netanyahu, né? É uma figura muito controversa. Né? Então, isso acaba também ajudando nessa imagem que se tem de Israel. E daí você tem alguns ataques que foram feitos e que atingem civis. Se do outro lado também teve... Mas do outro lado você espera, né? Parece, é o terrorista. O terrorista matar civil é o terrorista, já é o modus operandi. Daí quando você olha para um Estado-nação e que tem uma figura controversa como presidente, é o que dá o caldo para que você possa fazer a crítica muito mais exacerbada a ele. Porque se você for ver o direito humano, como sempre, né? Defende muitas vezes o bandido ao invés da segurança pública. E nas comunidades internacionais fica essa pressão também, porque os direitos humanos condenam Israel, mas falam um pouco do Irã, que também mata mulheres, né, crianças. Por que isso? Essa, na minha opinião, é a grande incongruência da esquerda no mundo, né? A esquerda, ela surge lá atrás para ser vanguardista, né? Ela era o que rompia com os padrões colocados, era a grande coisa das ideologias pujantes de futuro e etc. Daí você vê a esquerda defendendo Irã, a esquerda defendendo Venezuela, a esquerda defendendo Cuba, Coreia do Norte. Aí você fala, peraí, né? Que não existe nada mais reacionário do que a esquerda hoje no mundo. Você tem uma ideia? Ela reage. O Brasil votou contra condenar Irã. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. E é incongruente, né? Porque ao mesmo tempo que eles se colocam contra o Irã, eles assinam algo aqui marketeando todas as ações, mostrando uma coisa e fazendo outra, né? É muito incongruente. O que eu acho que aconteceu, que é o que o Soler falou, o Netanyahu não é uma figura de líder pacificador. Então, ele chama para a briga todo mundo. Ele se posiciona dessa forma. Por exemplo, o Trump. O Trump, ele, com toda a figura dele, que traz essa coisa mais brava, mais grossa, mais estúpida, ele é conhecido nos Estados Unidos como um grande pacificador. É impressionante como a gente precisa de líderes nisso. Ele vai manter, obviamente, Estados Unidos primeiro, né? América primeiro, mas ele vai entender que ele precisa pacificar Rússia, Ucrânia, Hezbollah. Hezbollah não, porque ele não vai negociar com Hezbollah, eu acho. Eu espero. Mas... Então, você falou no Netanyahu. A questão do Tribunal Internacional, que eu acho que decretou a prisão dele, né? Sim. Influencia em alguma coisa? É mais do mesmo? Eu acho que acaba enfraquecendo a figura dele, porque ele perde. Como ele tem um mandado de prisão, ele perde possibilidade de negociação com os países. Ele se torna uma figura pior do que ele já está sendo.
Entendi. Tudo né? sobra para ele. É um Tudo desgaste sobra de pra imagem, ainda mais aprofundado, né? Você tem Será um desgaste que de imagem cada vez. o cessar-fogo com Hamas, com Hezbollah, no outro dia ele perde o poder? Ou ele consegue se manter? Olha, Israel... Porque muito se diz que ele não quer acabar com a guerra, porque no outro dia Ele pode perder o poder. Isso. E aí pode ter as consequências, né, jurídicas, Como ser preso. Israel é um parlamentarismo, né? Então você pode dissolver o parlamento a qualquer momento e chamar novas eleições. Que, na minha opinião, tá? Olhando para o cenário, eu acho que caminhar para esse cessar-fogo nesse primeiro momento, e a gente precisaria ter uma mudança de mão em Israel. Uma mudança de mão que a comunidade internacional também aceitasse melhor. Até para a gente poder avançar em negociações que são importantes. Na pacificação. Na pacificação. Se a gente pensa em pacificar aquela região, porque vamos lá, Mas por mais pode que ser que ele não esteja no caminho de pacificação justamente para não perder o poder? eu acho Ele que pode estar pensando não, assim? eu acho que não, acho que é mesmo uma visão de vamos conseguir trucidar com esse grupo terrorista, que me parece uma visão infantil. Vendo como hoje esse mundo como esses grupos terroristas hoje estão organizados. As células principais hoje do Hamas, do Hezbollah, do Fatah, não estão no Oriente Médio, estão na Europa. Em vários lugares. Tem vários lugares, Eles está espalhado pelo pulverizaram, mundo. Virou uma grande rede global de terrorismo. Os grandes líderes estão na Bélgica, estão na Holanda, estão na França. Como que você vai acabar com isso? Não acaba. O que a gente precisa ter, talvez, aí, é chegar em acordos que são reivindicações históricas. E vamos lá, precisa se discutir essa questão do Estado palestino. Isso é uma coisa que é importante ser discutida. Eles vão conseguir recuperar a faixa de Gaza? Eu acho que aquela proposta da faixa de Gaza e da Cisjordânia ser um Estado palestino, me parece que aquilo até Israel já cedeu boa parte. E isso talvez seja um caminho. A grande discussão é Jerusalém, né? A grande discussão é como que fazer ali com Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade ecumênica, né? Todas as religiões estão lá. As 4 religiões do mundo. As 4 religiões ali. Então, tem muito dessa discussão. Mas a gente precisa caminhar para isso. Não é possível que o mundo A gente está discutindo... O Estado de Israel foi criado da década de 50. Já são 70 anos de Estado de Israel. Não é possível que a gente não vá conseguir discutir a criação do Estado palestino. Precisa se desenvolver. Tem que se chegar nesse acordo. Eu fico com o sentimento assim, a gente está falando muito do cessar-fogo, da mídia internacional culpar Israel, mas eu não vejo o mesmo apetite na questão dos reféns. Você... por notícia aqui, a comunidade internacional fala meio que de lado dessas coisas do refém. Não era uma das principais pontos a serem resolvidos? Então, é justamente por isso que eu acho que não foi um erro de comunicação na Netanyahu. Eles não querem resolver. E talvez ele seja o único que esteja querendo resolver. Mesmo numa postura mais infantilizada, porque eles deviam ter acabado com essa célula terrorista quando eles tinham 2, 3 mil pessoas. Hoje tem... sei lá, 200 mil pessoas. Não, nem sei falar. No mundo inteiro, espalhado no mundo inteiro, mas só localizado lá. O que eu acho é que ele virou com um propósito de vida dele acabar com essa célula. Se ele vai conseguir? Não vai conseguir, porque está ele sozinho. Claro, os Estados Unidos está ajudando, porque entende que ali não dá para negociar com terrorista, é o que você falou. Eles não vão deixar de ser terrorista. Eles podem negociar o Estado da Palestina. E eles ainda assim vão continuar, porque eles encontraram um inimigo comum. O inimigo comum é todo mundo que não são eles. E eles não estão sendo eliminados, porque alguém fala, né? O Hamas não é uma personalidade, ele é uma ideia, né? Uhum. Nesse momento eles devem estar formando outros terroristinhas, né? Outros, né, jovens, né? Sim, vamos trazer para uma Falando realidade. Do Hamas, mas o Hezbollah, né? Sim, vamos trazer para uma realidade nossa aqui. É possível desbaratinar um PCC? Não, o tráfico está, né? O PCC é uma célula aliciando diversas pessoas nesse momento. O PCC é uma célula terrorista. Não tem diferença nenhuma. É uma célula terrorista que tem conexão no mundo inteiro. E que domina regiões. E aqui você tem para-estados. Eu estou falando do PCC, mas é Comando Vermelho, todas essas organizações que esses partiram de um ponto de vista do domínio da droga, mas estão aqui. As Farc na Colômbia
Por Sim. quanto tempo, até a legalização das Farc, aquele negócio todo, quanto tempo que aqueles caras ficaram ali como um grupo paramilitar, terrorista, sequestrando pessoas, não sei mais o quê. O próprio movimento do Sem Terra, gente, eles estão participando de eventos de solenidade oficial. É um grupo terrorista, mas enquanto... Ou você acaba com um grupo terrorista quando ele começa, ou você perde a mão. Você não consegue mais conter hoje... PCC, como é que você contém o PCC? Não contém. Não é possível. E é o que está acontecendo com esses grupos, né? Só que esses muito mais organizados mundialmente, porque além de serem grupos terroristas, eles têm representação política verdadeira. O PCC tem representação política, mas é uma representação política fake. Eles não, eles são um partido. Né? O Hezbollah é um partido oficial no Líbano. Eles governam o Líbano. Então isso muda a realidade. Itamaraty, a gente falou em relações. Como que Itamaraty? Porque Itamaraty também foi outro que a gente não viu, acabou ficando com sentimento por conta de ações, né, junto inclusive na ONU, que eles ficaram mais próximos dos terroristas do que das nações, né, ou de Israel, né, ou da Ucrânia. Como que eles deveriam se portar nesse... Tinha interesse, porque eu não vejo interesse comercial, né? Tem um interesse às com a vezes Rússia. você fala assim, não, ficou com fulano por conta de interesses internacionais, um grande produtor, um grande... Não vejo isso. Tem, ou eu que não enxerguei? Não, com a Rússia tem interesse. A posição do Brasil ficou muito esquisita, no meu sentimento. Com a Rússia tem interesse, fraco, né? mas Fraco. com o Oriente Médio, não, né? É bem verdade que no Brasil a gente tem uma comunidade árabe muito grande, né? A maior quantidade de libaneses fora do Líbano estão aqui no Brasil, a maior quantidade de sírios fora da Síria está no Brasil. Então você tem uma relação histórica com esses povos, mas... O Brasil foi talvez um dos principais, e isso vai até... Essa postura do Itamaraty hoje, ela vai contra a história do próprio Brasil, né? O Brasil Você acha que a ideologia falou mais alto? Falou. Com certeza. Fala. Eu acho que aí tem um erro grave, e até porque o Estado de Israel, o Oswaldo Aranha é quem assina. Ou seja, o Brasil tem uma participação efetiva na criação do Estado de Israel. Lá atrás, então vai contra a nossa história. Eu acho que tem um erro aí gravíssimo de posicionamento, e me parece que o Lula percebeu isso. Até a gente fez uma pesquisa, eu lembro na época, logo quando começou as declarações do Lula contra Israel e etc, a gente fez uma pesquisa grande, e o Brasil... Se talvez a grande mudança histórica que a gente está vivendo no Brasil, do ponto de vista demográfico, é que o Brasil está se tornando um país evangélico. Né? O Brasil daqui 10 anos, provavelmente, a gente vai ser uma nação evangélica e não mais católica. E os evangélicos têm uma relação muito mais próxima com Israel, com o que se representa. Se você entrar em qualquer igreja evangélica na periferia de São Paulo, você vai ver uma bandeira de Israel. Sim. Tem aquela coisa da ligação histórica com o Antigo Testamento e tudo mais. E a gente percebeu nas pesquisas que quem mais rejeitava as declarações do Lula contra Israel eram justamente os evangélicos, que é um público que ele tem dificuldade em dialogar hoje, e eu acho que ele sentiu o golpe. Tanto que deu uma recuada depois, tentou, mas a ideologia, a pressão, você ter um Celso Amorim que se perdeu, né? O Celso Amorim era um cara respeitado. Ele deixou de ser, né? Vamos falar a real aqui. Você não leva mais a sério o que o Celso Amorim fala, que ele virou um militante, né? Militante. Virou o Marco Aurélio top, lembra? Ele virou isso. o mesmo papel que ele está fazendo, né? Então isso acabou criando uma situação muito ruim para o Brasil. Eu acho que o Brasil está perdendo o respeito. Internacional, em relações internacionais. Eu acho em todas as posturas fracas, assim, essa multilateralidade que eu acho que é um problema, assim, eu acho que a gente tem que ouvir pessoas, mas não dá para você achar que o que tá bom para o mundo tá bom para a gente. Cada um tem o seu interesse, não adianta. A mesma coisa na nossa casa é assim. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou tentar ganhar na conversa. Não, obviamente, ninguém vai... Só que o que está acontecendo com o Brasil é isso. Eu acho fraco, acho um posicionamento perigoso, irresponsável. Coloca o Brasil numa situação de contra as coisas que todos nós
estamos acostumados a aceitar e a defender. Então, eu acho bem perigoso. Nós estamos virando aquela coisa dos BRICS, que era só primeiramente um alinhamento econômico, e tá virando um alinhamento meio político, né? Total. A China, a Rússia, o Brasil. Índia. A Índia, agora o Narendra Modi virou amigo do Trump de novo, né? Fez até uma homenagem ao Trump, não sei mais o quê. Mas a África do Sul, com muitos problemas internos, né? A África do Sul sofrendo problemas graves. Mas a gente tá caminhando por um bloco econômico. Parece que a gente está indo para esse lado pró-Rússia contra o Ocidente. É perigosíssimo. Já que você falou em Rússia, vamos mudar de guerra. Porque a história de Israel com Hamas, principalmente, tirou os holofotes de uma outra guerra que vem ocorrendo há alguns meses. Né? Todo mundo achava que é a Rússia e a Ucrânia. Todo mundo achava que a Rússia ia eliminar a Ucrânia em meses e acabar, ia dominar o espaço lá, mesmo com os Estados Unidos ajudando, e isso não aconteceu. Em algum momento, o presidente da Rússia parecia que estava perdendo força, perdendo a guerra, porque a Ucrânia, né, ele não conseguia avançar. Aí voltou quando Israel começou a guerra, parece que a Rússia começou a ter força, porque os holofotes, principalmente da mídia, diminuíram sobre essa guerra. Não vai ter solução. Essa guerra de Israel realmente vai diminuir o interesse mundial. Porque ali é o interesse de Rússia, China e Estados Unidos e Ucrânia, né? Acho eu. As duas maiores potências, né? Divididas. Estados Unidos mandando o arsenal, falando que pode usar, porque nunca vi isso, já que manda, deixa usar, né? Não, autoriza usar. Como que faz? Não vamos, é outro problema sem fim. Aí você tem a OTAN, né? Que daí envolve todos os países ali da Europa Ocidental, né? Nesse conflito. Mas é interessante, eu tava em Miami agora, né? Fui participar de uma conferência lá. Daí eu fiquei essa semana lá e tá todo mundo dizendo dessa questão da transição do Trump, do Biden pro Trump. E tem uma discussão agora, olha que interessante. Até a presença do Elon Musk no governo Trump está sendo vista como uma forma de uma certa sinalização favorável do Trump ao Putin. A relação Trump e Putin pessoal é uma relação positiva, né? Parece que eles têm uma relação próxima. Tem. E a Starlink tem interesses gritantes na Rússia, né? E o Elon Musk é o dono da Starlink. Então, o Elon Musk é o cara dono do mundo, é o bilionário do mundo. Ele tem interesse em qualquer lugar. É dono do mundo. E daí dizem aí que algumas novas posturas do Putin podem ser encaradas como pode ajudar a ter um arrefecimento dessa guerra em função de interesses econômicos mais próximos agora dos Estados Unidos com a Rússia. Em função dessa relação, que é uma relação que até não deveria ser uma relação, né, de interesses pessoais, né? Essa é a grande discussão que se tem hoje nos Estados Unidos. Quanto que o Elon Musk vai transformar o seu papel de ministro em favorecimento pessoal próprio, né? Mas a gente está vendo um pouco desse movimento. Ontem, a Rússia vem com um ataque supersônico em Kiev, talvez o mais pesado de todos. Mas foi uma resposta... Você acha que ele fez esse ataque porque ele já está se sentindo à vontade, sabendo que o Trump vai sentar na cadeira? Porque o Biden, né? Coitado do Biden. Mas eu acho que deve estar dentro da Amazônia ainda, né? Deve. Eu acho que... Deve estar dentro da Amazônia, né? Deve estar ter ele e a bola Wilson, né? Perdida ali. Mas eu acho que foi ele, quando ele fala que a Ucrânia pode usar o armamento que ele encaminhou, foi aí que a Rússia foi e fez e apertou o botão, né? Com aquele... Ele não teve habilidade de conter ou diminuir
essas guerras regionais, Não. né? Ele não teve, né? Ele Não, tem ele não saúde pra consegue. Ele isso. não tem nem mental para isso mais. Sim, É o isso. grande problema do Biden, e isso talvez seja... O governo Biden não é um governo catastrófico. Pelo contrário, é um governo do ponto de vista econômico razoável. Foi um cara que fez grandes crises Não econômicas. teve grandes crises econômicas. Você tem um problema de aumento de inflação nos Estados Unidos, que isso foi um problema grave para os mais pobres, né? Isso você teve. Mas isso também em decorrência da Covid. Tem vários Outros fatores que não dependia que dele. não dependia dele. Pelo contrário, ele fez um grande investimento estatal nos Estados Unidos, comparado com o que o Roosevelt tinha feito lá atrás, né? Mas o problema todo é a fragilidade que ele passa para o mundo. Uhum. Como que você vai ouvir um cara que ele tá troca falando, ele troca seu esquece, nome. ele troca teu nome, Cumprimenta cumprimenta o ar. né? Isso tudo impactou demais, né? Se Os tivesse Estados um Unidos- cara com peso... Vamos tirar o Trump, porque o Trump... Um eu acho que Obama. o Trump vai ter mais Vem cá. habilidade. Um Obama... O Obama teria total condição de As guerras de seriam trabalhar. Mas tomado o outros Obama caminhos. também não conseguiu conter muitas guerras que aconteceram no governo dele. Então, assim, mas ele também é igual o Lula, sabe? Ele é sabão. Em situações muito que precisa da liderança mesmo, talvez Mais um forte. posicionamento mais forte, ele também dá 2 passos para trás, Se né? a gente for pegar também historicamente, todos os presidentes americanos acabaram passando por guerras e tiveram dificuldades. O Bush teve dificuldade, o Obama teve dificuldade. O Trump conseguiu. O Trump talvez tenha sido um período, e talvez, vamos lá, tem uma coisa, né, que talvez tenha ajudado aí o Trump. O mundo paralisou, né? A gente teve uma Covid, né? Que parou o mundo. Sim. Então, eu acho que isso também deu uma contida. trégua no mundo nas guerras, né? A gente tava tendo uma guerra contra um vírus, né? Então, talvez tenha tido menos problemas aí. Mas teve dificuldade também no Afeganistão. Não foi assim... Ser presidente dos Estados Unidos é um grande desafio, né? Porque você é um presidente meio do mundo. Você precisa né? ser forte e pacífico ao mesmo tempo. Né? É muito complicado isso. O que eu vejo da Rússia, a sua pergunta que você fez para o Soler, eu tenho uma visão Uma diferente. pergunta que é pros dois. Então tá. Eu tenho uma visão um pouco diferente. A Rússia, quando ela entrou numa briga com a Ucrânia, o que todo mundo pensou? A Que Rússia ia vai detonar em 3 dias. Isso, acabar com a Ucrânia. E não foi né? o que aconteceu. O cara Então, um presidente que tinha sido artista, né? Um negócio isso, meio- stand-up comedy. Agora, o que eu quero trazer aqui para essa discussão, e eu quero, né, também ver o que vocês acham, é isso. Se a Rússia, quando entrou uma briga com a Ucrânia, a gente achou que a Ucrânia ia acabar em 3 dias, e já está há mais de 1 ano isso, ou a Rússia não mostra uma coisa e não consegue, então é tão forte quanto ela diz que consegue, e talvez seja isso, esses 2 passos para trás. O mundo inteiro já percebeu que eu não tenho. Ou eles não mostraram para que eles vieram. Existem esses 2 pontos. Porque você concorda? Se eles não conseguiram acabar com uma guerra, que teoricamente a gente achou que fosse ser definida em 3 dias. Mas por que será que eles poderiam não querer acabar com a guerra? Então, por isso, eles não Acho que eles conseguiram. quiseram, mas não conseguiram. Não Não conseguiram. conseguiram. Então, eles demonstraram Mas para o já viram mundo. Mas você tem Exato. 2 questões aí. Sanção econômica, que Sim. pesou diretamente. Uma coisa é você fazer guerra com dinheiro, outra coisa é fazer guerra sem dinheiro. E a segunda coisa, a OTAN entrou em campo. Então, do mesmo jeito que você tem o poderio... não é o poderio militar da Ucrânia. Não. Não, É o não poderio Não é. militar da Alemanha, da França, Isso, dos Estados Unidos, do Isso. Canadá, né? Então é uma outra... É um outro jogo. Então, Então mas... você tem um medo aí. Então, mas eles não conseguiram Não. imprimir o ritmo que eles queriam, que eles demonstravam para o mundo. Não conseguiram. Mas nenhum Porque a dos resposta dois. foi rápida. Não. Nenhum dos dois. Mas a Ucrânia não tinha, a gente nem tinha essa Mas eu tô perspectiva com a falando, mas Ucrânia. ele tem lá os Estados Unidos, tem a França, tem... Inglaterra, Alemanha. Não é pouco poderio. Não é pouco poderio. Ele não tem dele, né? Mas ele tem dos amigos. Mas se a China quiser montar uma base militar em Cuba, vizinha de Miami, o que você acha que vai acontecer? É a mesma. Vamos voltar para a crise dos mísseis. Mas lá é a da- mesma. Você concorda que é a mesma coisa? O que eles estão querendo fazer é que A China o tem Putin tido um só papel tá nesse... defendendo o país dele. Mas a Será China que é tá tendo um estratégico para não ter uma terceira guerra mundial? Mas eu acho que vai ter. Eu não acho que a gente consegue É? se livrar. Eu não sei.
talvez o Trump e o Putin agora com o Elon Musk, que tem interesse particular, que graças a Deus que ele tem esse interesse particular e que mantenha a pacificação, mesmo que se for pro interesse dele. Porque agora a Coreia mandou não sei quantos mil soldados para... Então, assim, gente, não sei quantos, mas eu sei que... também tô chutando. Mas mandou. Então, assim, o que eles estão sinalizando? Olha, é o seguinte, ou vocês começam a me respeitar, ou a gente vai se juntar aqui. E a China tem um papel nesse jogo que não é um papel militar, é um papel econômico, né? É econômico. Porque quem tem conseguido dar guarida para a Rússia é a China. Uhum. A China tem então as reservas que dolarizadas, não sei o que, estão virando em moeda chinesa. A China tem dado um aparato econômico importante para segurar esse isolamento econômico que a Rússia está sofrendo, né? Então, eu acho, minha sensação, eu acho que a gente vai conseguir ter uma estabilidade. Tomara. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma estabilidade. Eu acho que o Trump vai ser vai ser um importante. Muda agora para ter uma estabilidade? Agora eu acho que não. Eu acho que agora nós vamos terminar o ano, continua nessa guerra, não sei mais o quê. Eu acho que a gente vai caminhar porque a guerra ela tem interesse econômico. E ela começa a perder o interesse econômico também. Tem um momento que todo mundo começa a perder. Porque o cara também não quer. Os Estados Unidos não querem Ninguém mais gastar aguenta mais. dinheiro. A China não quer ficar gastando dinheiro com a guerra Por que dos o leão outros. não briga com o tigre? Por que o leão não briga com o tigre? Porque os dois vão sair muito machucados. O leão vai até ganhar. Chega uma hora que, você fala... Chega por dinheiro nisso, né? O nosso Davi sempre brinca, ele fala um negócio, ele fala, o dente por dente, olho por olho. Um sai cego e o outro sai banguela. Então, né? É muito ruim esse dente. Exato. Né? Então, pior pra quem sai cego. É pior pra quem sai cego, é verdade. Mas você acaba ficando numa situação que, não... É difícil. Ele mandou uma dessas bombas aí que ele mandou ontem. Uma bomba preparada para uma guerra nuclear. Pode alguém, um maluco, apertar a bomba nuclear, você acha? Duvido. Não. Eu também acho que... Aí é muito, né? Duvido. Isso é para dar o medo. É para falar, eu posso a qualquer momento. Eu tenho. É a dissuasão, né? Que é o processo de dissuasão. Eu acho que é... E esse é o processo que talvez de início de uma pacificação. A Coreia mandou 10 mil. 10 mil, 10 mil. Então. Talvez seja o início de uma pacificação. Por mais... Quando você tem esse acirramento... Foi a crise dos mísseis. Sim. A crise dos mísseis que a gente estava falando aqui, a crise dos mísseis, quando ela começa, talvez seja uma mudança de chave na Guerra Fria. Quando Sim. você começa... Daí as coisas começam a se apaziguar. apaziguar. Vai para um outro campo. Vai para outro campo. Porque daí os Estados Unidos falam, tá bom, vocês vão mandar um míssil para cá, a gente acaba com vocês amanhã. Daí vira um negócio que vai todo mundo morrer, ninguém ganha. Daí começa a ter a pacificação. Eu acho que a gente vai caminhar para a pacificação. Tomara, que seja o mais breve possível, mas... Eu também... Eu fico com um pouco de medo, porque a Coreia nunca tinha se metido. E ali o cara é meio maluco. Exato. É muito maluco. Você sabe que a gente... muito maluco. Eu tinha um parceiro de negócios da Coreia do Norte, né? Não, da Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte, não. E aí, quando ele teve um problema de saúde, lembra que ele ficou internado? Foi. Kim Jong-un, ele foi internado. E aí eu falei, nossa, e agora o que vai acontecer? Ele falou assim, reza pra ele voltar. Porque a irmã dele é pior. É 1000 vezes pior. E ele é da Coreia do Sul. Então, assim... Tudo papo. Pode piorar, sabe? Assim, é igual o Hamas. Eles matam um líder do Hamas, eles podem colocar um que é pior do que o cara que tá. É mais maluco. É mais maluco, é menos... O líder segura os malucos, né? Isso. Ele tem lá, né? Fica na coleira e fala assim, uma hora eu solto. Mas o cara morre, o louco sobe. Né? Exato, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, a gente não pode descartar. Porque a Coreia nunca se meteu. Ela é isolada. E ela é isolada mesmo. Falam que essa é a preservação do Marcola aqui no PCC, né? Falam, deixa o Marcola lá, que é melhor do que se subir uns loucos que tem aí no... Quem não é, já sabe como tratar, onde mora a família. Deixa lá, né? Deixa lá. Então, esse é o medo que eu tenho, assim. Claro que eu não quero que aconteça isso. Chega, né? A gente já viveu Covid. Não. Né? Chega na minha vez. Vez. É isso. Não, mas eu acho muito estranho essa postura da Coreia, entendeu? Eu acho, assim, que a Rússia, como eu falei agora há pouco, a Rússia demonstrou um pouco de fraqueza nessa...
guerra com a Ucrânia, que a gente achou que ia acabar em 3 dias a favor da Rússia. Ela não está. Então, hoje, ela estava precisando se amparar com outras pessoas. China, Coreia. Agora, entre o Trump, talvez ele consiga, né, por conta de interesse pessoal, que seja. Qualquer que seja o interesse, se ele conseguir pacificar, vai ser bom para o mundo. Falando em Trump, vamos falar em eleições americanas, né? Trump, segundo presidente dos Estados Unidos, eleito de forma não consecutiva, foi eleito de forma expressiva, mas as pesquisas erraram todas. Vamos lá, nem todas. Não. Eu não vou defender porque eu nem fiz pesquisa lá, né? Mas o modelo norte-americano de eleição, ele é completamente diferente de tudo que a gente pode imaginar, do que a gente tá... Sabe uma coisa que eu ainda vou estudar, porque eu não sei explicar direito. Se me perguntar como que é, eu não consigo. Eu ainda tenho que me apegar um pouco nisso, sabe? Eu não entendo direito. Para falar rapidamente, como que funciona? Você ganha o colégio eleitoral. O que é ganhar o colégio eleitoral? Você tem que ser o mais votado naquele estado. Então vamos lá. Trump e Kamala estão disputando a Flórida. O Trump foi o mais votado na Flórida, ele leva todos os delegados daquele colégio eleitoral para o final. É isso. Basicamente é isso. É uma eleição indireta em que cada estado, porque a lógica dos Estados Unidos é uma federação, por isso que é o nome Estados Unidos da América, são vários estados, cada um deles seriam independentes, autônomos, que se reúnem numa federação. Então cada estado elege uma quantidade de delegados, esses delegados no final elegem o presidente, por isso que é o voto indireto. A lógica é um pouco essa do negócio. A eleição americana, ela, por essa característica, você tem que acertar todos os estados, basicamente, para poder ter um número certo lá no final. Né? Você não consegue acertar. Sim. E você tem uma dificuldade também que, por vezes, isso já aconteceu, do cara que foi o mais votado no geral não ganhar a eleição. Que é o que acontece com a Kamala. Kamala. Mas a primeira eleição do Trump, as pesquisas erraram também. A primeira errou muito. Se assiste o seriado que tem dele, mostra o momento das eleições, o pessoal da imprensa tudo abismado com os resultados chegando, que era uma coisa que... Sim, eu estava lá nessa eleição de 2016, eu acompanhei lá. Um dia antes da eleição, eu fui em 2 rallies. Eu fui no rally da Hillary Clinton e fui no rally do Trump. O da Hillary foi na Filadélfia. Chegamos lá, era show da Katy Perry, mundo mágico, tipo, já ganhamos. Eu fui no do Trump, foi num estábulo, numa fazenda na Virgínia. E, cara, você via que era povo. Era coisa de artista, tudo lindo. Tudo negócio... igual que nem. Tudo igual que nem. E o do Trump era o povo. Você via gente que viajou não sei quantas horas pra ir lá ver o cara. Aquele dia, eu lembro que a gente saiu, foi pra uma reunião lá, que eram vários marqueteiros do mundo inteiro, não sei mais o quê. É isso que as pesquisas às vezes não pegam. Não conseguem. É a rua. É a rua. É o sentimento de você estar lá dentro da campanha e lá ver e falar, cara, esse povo tá aqui, é uma onda, né? Nós saímos do negócio falando, olha, eu acho que esse Trump vai ganhar. Porque era genuíno o movimento. Foi um pouco do que aconteceu agora. Com menos força. Foi o que aconteceu com o Obama também. Foi o que aconteceu com o Obama. Agora foi que isso. você está falando com o Marçal. Eu vi as pesquisas, mas eu senti a rua. Falei assim, isso aqui, eu falava para as pessoas, vocês não estão entendendo, eu não consigo andar. Nós colocamos ele dentro em cima de uma van, porque eu ia fazer rua, era uma hora para andar um quarteirão. Eu falei assim, não dá, né? Vou perder tempo, vou colocar na van e vou fazer 3 bairros com ele, devagar. Mas o Obama foi isso. Os caras, sabe o que os caras inventaram na época do Obama? Negócio de doação, porque sempre foi os negócios de doação nos Estados Unidos, né? O Obama ia falar em algum lugar, o pessoal levava as maquininhas. As pessoas, o cara pobre, começava a doar. Estilo igreja. Começava a doar, porque falava, esse cara vai mudar o mundo. Mas é o que a gente teve com o Lula. Foi isso que aconteceu com o Lula também, quando ele venceu a primeira vez. Ele tinha essa coisa de ele vai salvar o Brasil. O que contribuiu, você acha, para a vitória do Trump?
Eu acho que é um movimento que existe no mundo a favor de algumas pautas conservadoras. Eu acho que, assim, perdemos a mão com essa história da tudo pode. Não, não pode. Só existe rio porque tem margem. Senão seria tsunami, seria entendeu? Um alagamento. Você acha que o negócio da imigração, eu o acho, protecionismo... Eu acho que... Que não foi a pauta, o Biden, a imigração foi uma das principais, né? Eu acho que o Biden abriu muito a perna pro mundo, e eu acho que o americano, ele é muito patriota, ele quer defender a América, ele até aceita os imigrantes, mas não que os imigrantes mandem no país deles. Então, eu acho que com o Biden, o que aconteceu, eu achei que teve essa muito... a gente manda em tudo, não existe mundo. Acabaram os limites geográficos. Então, eu acho que pautas conservadoras estão em alta, não adianta, pode falar o que quiser. Aborto, essas coisas? Não, acho que gênero, que educação de sexualização infantil tá bizarra, não pode acontecer. Então, eu acho que as pessoas ficaram com medo. Isso. Né? Eu acho que a gente está perdendo um pouco, né? O homem, a mulher, o mundo como a gente conhece. Você tem que achar um contexto, porque a vitória dele não foi pequena, né? Não. Porque os Estados Unidos separava, né? O Congresso era né? Não era um negócio equilibrado entre o Congresso, o presidente, para que tudo não se... Né? Eu acho que ele fez um arrastão. Eu acho que pauta conservadora, imigração e assim, proteção da produção interna, a produção doméstica. Eu acho que isso foi muito importante. Porque segurança também, será? Acho que segurança é muito local. É muito né? Califórnia, que pode tudo, sabe? Eu acho que é muito... Isso não. Eu acho que isso, pra gente que está assistindo os Estados Unidos, o que a imprensa, o consórcio de imprensa que eles também têm, nos mostra, é isso. Eu não acho que a segurança foi o principal, mas eu acho que o protecionismo de produção econômica local, eu acho que foi muito importante. Ele fala, olha, a gente vai aumentar os impostos de quem está trazendo para fomentar a produção interna. Eu acho que isso... A questão da imigração e as pautas conservadoras, que eu acho que é o que fez o Bolsonaro ser o que ele é, o Marçal ser o que ele é. Eu acho que tem uma coisa aí também que foi muito importante na seleção do Trump, que foi o aumento do custo de vida do cidadão americano. Você tem um processo de inflação nos Estados Unidos, no governo Biden, e esse processo inflacionário pesou. Eu acho que pesou. Tirou o poder de compra. De compra dos caras. Né? Você percebe que os mais pobres... O bolso numa eleição presidencial é fundamental. É fundamental. Você percebe que os mais pobres migram muito pro Trump. Porque o voto dele é um voto... até perguntar. É isso. Voto dos mais pobres. Eu acho que tem um episódio que daí, mais do que todas as questões... que são ditas de pauta conservadora, se tem uma nos Estados Unidos em especial que ela ganha um terreno muito mais forte, eu acho que aí tem duas coisas: o atentado contra o Trump, do cara que é o escolhido, o ungido, sabe? Eu acho que isso pegou. Aquele cara que sobreviveu a um atentado e por isso ele está ungido para nos governar. E a fala desastrosa da Kamala Harris num evento em que um cara começa a falar sobre Jesus. E ela vira e fala, seu lugar não é aqui. Isso E daí, eu acho que esse é o grande efeito que se tem numa população. Eu tive agora, eu tava em Miami, eu fui a Georgia, eu fui em Savannah, onde você tem uma comunidade negra muito forte de cidadãos basicamente batistas que não foram votar e que votariam nos democratas. Que tem uma tradição de votar nos democratas pela questão da luta racial. Não foram porque a Kamala fez por conta desse posicionamento dela. Lacrador, né? Eu acho que aí, mais do que qualquer outra pauta de costume, a pauta religiosa foi a mais forte. A liberdade religiosa. Ou seja, para variar, ele ganhou em cima do... Ele tem o potencial dele, né? Mas ele ganhou também em cima dos erros do adversário. Sim. Essas eleições polarizadas... Em eleição polarizada, é isso, né? Você vota... Quem erra menos. Né? Você vota contra o outro, né? Às vezes você não vota só no seu, você vota pro outro não ganhar. Né? É verdade. Então, isso acaba tendo esse... A história de deportar, de mandar os imigrantes ilegais de volta aos seus países. Você vê que engraçado, ele aumentou o voto nos latinos. Mesmo com esse discurso.
Eu sei, por conta da questão... Mas também não tem só latino ilegal. Não. Vamos Então, lá. justamente. Mas antigamente os latinos ficavam com medo desse discurso. Mas você sabe o que eu vou falar o que eu, assim, vou falar o que eu acho dessa questão dos latinos votarem. Eles também querem que os outros vão embora. Agora querem. Eles estão tirando o emprego deles também. Uma coisa era antigamente você colocar medo só no americano, ou só desagradar o americano, porque o americano fala, pô, os caras vêm aqui tirar nosso emprego, entendeu? Hoje, essa quantidade de imigrantes, eu tenho um sentimento que o cara fala assim, pô... Claro, fica mesmo. Vai lá porque você está tirando meu emprego também. Trazendo questão daí Não pode ser da isso? segurança pública. Claro, não tem a dúvida. Isso teve um impacto gigantesco. Só que antes, o que tinha? Por que os latinos votavam muito nos democratas? Primeiro, porque os democratas falavam em um certo acolhimento dessa população latina. Que os republicanos agora, e acho que a escolha do Marco Rubio como secretário de Estado é talvez a maior sinalização do Trump para isso, é de que os republicanos estão falando, você latino, que já está aqui, trabalha, não sei mais o quê, você é nosso, você está com a gente. Mas isso os republicanos não faziam antigamente. Os republicanos repudiavam os latinos. E agora teve esse movimento que eu acho que foi fundamental. Tanto é que as últimas medições internas do Trump, dentro da Câmara, não sei o quê, mostravam que os latinos na Pensilvânia podiam ser os grandes definidores da eleição. O Rubio vai para a Pensilvânia fazer um discurso para os latinos. Ele faz um discurso em espanhol. Ele fala em espanhol. Brilhante, né? É um negócio interessantíssimo. Assim, os republicanos não faziam isso. E é legal porque não é só o candidato, né? Não é só o presidente, é toda a equipe que ele monta. Né? Então, eu acho que isso traz uma segurança, né? Para a América como país, né? Como estados. Eu acho que você traz isso. Né? Poxa, eu estou pensando em todo mundo. Ele vai conseguir tirar, porque, querendo ou não, esses legais... que deveria ser um outro processo, acho que até de regularizar a parte, já estão no contexto da economia, né? Você pega as pequenas cidades, você olha o cara, você vê, né? É um achismo, né? Pode ser preconceito, mas então não vou falar isso. Mas você olha, e eles estão Eles já virou um... Eles já viraram a mão de obra local, né? Já virou um negócio assim. Você vai mandar embora, o cara vai falar, puta, eu vou perder esses 2 caras, como que eu faço agora? Entendeu? Vai ficar mais caro. Será que ele consegue? Já não está... Eu quero achar a palavra, porque já não está incrustado na economia do país, que é uma vontade, é mais uma vontade, vai virar mais um discurso político, mas de pouca ação, porque é isso, vai mexer na economia. Eu não acredito, de verdade, nem que ele vai fazer essa deportação gigantesca que ele promete fazer. Assim como o túnel, né? Lembra do túnel? Não, do muro. O muro virou, né, nada. Fez metade do que ele falou que ia fazer, né? Ou seja, então ali não... nem metade. Ou seja, o muro não existiu. Eu acho que essa deportação em massa também não vai existir. Acho que vai ter um controle migratório mais forte. Concordo. Isso vai ter. Acho que sim. Eu acho que isso... Acho que quem fica, mas vai não dar um entra prazo, mais, né? sei lá, para os Alguns caras também se vai regularizar. pegar um cara ou outro, vai mandar. Isso, isso vai acabar acontecendo. Que ele tem que fazer. Que ele tem que fazer. E outra coisa que eu também não acredito é que ele vai taxar em 25% México e Canadá. Não acredito. O NAFTA isso tem que passar pelo Congresso ou não? Tem que passar. Eu não acredito que consiga fazer não? Isso. Porque ele vai criar um problema para a economia americana. E ele porque vai os criar Estados Unidos não aguenta também produzir tudo que eles compram isso, dali, entendeu? Então... E aí vai criar pobreza no México e eles vão querer atravessar mais ainda, né? Eu acho que... Cria problema social. Exato, eu acho. Eu não acredito nessa taxa. Vai voltar para o acho colo que dele. Eu acho, inclusive, talvez alguns produtos, sabe? Vai ter alguma coisa. Isso, eu acho que alguns produtos que eles têm capacidade de produzir, eu acho que eles vão embrutecer um pouco as regras. Eu lembro da primeira eleição dele, em 2016, que ele fazia boicote aquele chocolate. Qual que era que é o... Putz... tinha um chocolate lá que ele falava, não comam mais o Kit Kat. Não comam mais Kit Kat porque ele é produzido no México. Aí fez o boicote ao Kit Kat.
aconteceu nada, né? É bom pra caramba que quer. É verdade. Não mudou nada, né? Tá lá. O KitKat continua vendendo em qualquer lugar. Né? Então, mas imaginando que ele não vai jogar pra galera um pouco o negócio de imigrantes, vai jogar pra galera o negócio da taxação do México e Canadá. Qual que vai ser a grande marca? Será que vai o seu líder pacificador? Esse cara precisa resolver o problema da economia, da inflação. Esse é o grande problema. Eu acho que hoje o problema social americano que impacta em tudo é a questão da inflação. Se ele conseguir isso, e daí eu acho que até pela visão econômica dele, mais protecionista, de certa maneira, pode impactar alguma coisa, e acho que até as próprias ações do governo Biden, que não tiveram efeito imediato, vai cair no colo dele. Vai cair um pouco no colo dele. Então vai ter uma baixa de inflação aí, isso pode ser o grande segredo dele. Sabe? Como. Com a entrada, eu acho que a produção mesmo doméstica de produtos, voltar a isso, sabe? O Trump teve muito esse posicionamento na pandemia, quando ele viu que quase todos usaram tudo que todo mundo precisava vinha da China. Tudo. Eles, nesse momento, ele falou: não, a gente precisa de novo capitalizar a produção interna para não depender tanto de fora. Então, eu acho que nesse sentido ele melhora a economia quando ele começa a trazer mais empregos e produção dentro de casa, né? Uma das coisas que vamos falar da entrada do Elon Musk, né? Um dos fatores ou anúncio é que o Elon Musk ia ser um grande gestor de diminuição da máquina pública, né? 3 trilhões a ideia. Consegue. Porque eu já sentei na cadeira de gestão, né? É difícil, né? É difícil. Eu não acredito também. Difícil. E o Estado Por americano... mais que ele tenha a capacidade de implementar processos tecnológicos mais automatizados, leva tempo também, né? Eu acredito que o funcionário público lá é muito parecido com qualquer outro lugar, né? O cara não está acostumado, né? Não é fácil. Não. Porque eu estou perguntando, só por causa disso, porque será que isso, inclusive, ajudaria? Porque ajudaria na inflação, né? Quando você diminui a máquina pública, aparentemente você diminui a inflação. Porque você diminui, inclusive, o Estado, né? Enchendo o saco dos produtores, né? Dos empreendedores, né? Então, mas parece que eles fizeram uma análise mesmo, Fizeram? né? Como talvez o Marçal tenha feito, de você olhar e falar, isso aqui dá para gerir de forma mais... Não, hoje existem diversas tecnologias de Smart City e tal, que diminui a burocracia, o carimbinho, né? Eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que só o fato de você ter colocado alguém como ele, o outro empresário, não sei o nome, para tocar essa pasta, eu acho que já é uma demonstração de que as coisas vão mudar. Do jeito que dá, não dá para ficar... Isso tem reflexo na economia, você acha? Eu acho isso. Tem um fetiche dos liberais da Faria Lima brasileira aqui, né? De que tudo a gente vai conseguir fazer grandes cortes e não sei mais o quê. E você faz alguns cortes que que são possíveis de fazer e tudo mais. Eu vou te dar um exemplo. O governo Bolsonaro foi lá e falou: vamos acabar com o Ministério da Cultura. Beleza. Virou uma secretaria. Isso. Manteve todos os cargos. Não mudou nada, só mudou o status. Basicamente foi isso que aconteceu. Joga pra galera, né? Joga pra galera. A grande questão que eu acho a gente tem uma dificuldade em entender aqui o modelo que os Estados Unidos historicamente tem em relação à economia e à relação governo e sociedade e empresas privadas. Não existe, talvez, no mundo, um governo mais intervencionista e que mais dá dinheiro para a iniciativa privada que o governo americano. Sim. Ou seja, quem impulsiona... É uma lógica não de um governo, vamos lá, provedor, mas um governo impulsionador. É isso, essa é a palavra. E isso sempre foi nos Estados Unidos. Então você não tem como cortar muita coisa. Quando teve a quebra dos bancos, quanto que os Estados Unidos injetaram para não quebrar o JP Morgan? Não, na própria Covid, eles produzem o dinheiro mundial, né? Ele aperta o botão, sai dinheiro, sai dólar. No próprio Covid. Isso. Você não tem como fazer grandes mágicas. O que você pode fazer é diminuir algumas operações. Sei lá, isso aqui vai ter menos investimento. Sei lá, eu acho que ele vai atacar muito o sistema de saúde e tal, o Obamacare. Eu acho que isso ele vai tentar acabar,
que eu acho ruim, tá? É bom, o modelo Obamacare é um modelo interessante para os Estados Unidos, para a sociedade, principalmente para o mais pobre. Mas talvez ele seja mais barato. Você consiga torná-lo mais eficiente. Você não vai acabar, mas vai reestruturar para que não dê tanto prejuízo e ter mais resultado, talvez, no preventivo. Pode ser. Eu acho que ele vai em algumas coisas nesse sentido. Vou acabar com o Departamento de Educação, com o Ministério da Educação, que ele está falando. Acaba como, né? O Ministério da Educação, ele gasta quanto no ano mesmo, de verdade? Será que é esse gasto que... Porque as universidades lá é tudo paga, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que vai... bem paga, então. Acho que vai jogar um pouco pra galera aí. Acho que vão jogar um pouco pra galera, ter um pouco disso. A eleição dele tem reflexo para a direita mundial? Vou dar um exemplo de um lugar que já não aconteceu. É o Uruguai. Tem reflexo? Eu acho Ou é mais um sentimento? Eu acho que tem reflexo, mas não é que vai acontecer o que aconteceu lá, aconteceu aqui, como todo mundo fica falando. Isso. Não acho que vai acontecer. Acho que vai precisar... Os nossos representantes de direita terão que mostrar muito serviço para conseguir ganhar expressão, tanto quanto o Trump. E no resto do mundo também? Eu acho que... Cada um tem essa sua particularidade. Pode até falar que é amigo do Trump, que vai fazer igual o Trump, mas não é isso que vai decidir. O que o mundo tem visto hoje são posicionamentos, né? Hoje o político sem posicionamento ele não existe mais. Ele acabou. Então você tem que ter posição, né? Então a vitória do Trump reforça uma posição à direita. É isso. E vai ter os caras que vão defender isso. Você não tem que ter medo, você não tem que ter medo de tomar um partido, né? Eu acho que essa talvez seja a mensagem. Agora, se vai ganhar a direita porque o Trump ganhou, eu acho que vai depender muito da realidade local. Isso. E do que o atual governo Lula fizer. Vamos lá, se o governo Lula melhorar a aprovação, ninguém tira do Lula. Mas... Pode vir quem quiser. Se o Lula melhorar a aprovação dele no ano que vem, que eu acho que tá difícil. Tá? Mas se ele conseguir, ninguém tira dele. O que eu acho é que ele já não conseguiu fazer isso em São Paulo, agora... que historicamente o PT ganha na cidade de São Paulo e perdeu, né? E assim, perdeu no momento que ele está gastando todo o dinheiro do mundo, do governo, para poder fazer as lideranças, né? Então, já essa eleição que o Boulos perde, tudo bem que entrou o fator Marçal, talvez se ele não tivesse entrado, talvez o Boulos tivesse ganhado. Então o Marçal ele trouxe essa bagunça nos números que ninguém estava esperando e aí acabou que o Nunes venceu. Talvez o Boulos ganhasse se o Marçal não tivesse entrado, só por isso o Marçal foi assim bom pro recado. Pro recado, isso. E pro recado, pro Brasil. Agora, eu acho que se o Lula fizer um bom governo, talvez ele consiga fazer o sucessor, mas eu também acho que tá difícil dele fazer. Né? Eu tenho uma sensação de que o Lula vai precisar muito de duas candidaturas, do Bolsonaro e do Marçal. Você acha? Para dividir? Para dividir, ele ter a chance de ganhar num primeiro turno. Mas você acha acho que ele não ganha no primeiro. Eu acho que é a única chance que ele tem. Aqui, mas você acha que o Bolsonaro consegue, depois de... ainda está início, né? Mas aparentemente tem muita coisa, né? Se não é ele, é que eu digo que assim, eu já fui gestor, né? Sim. Muita gente tem que ficar preocupado com o assessor do que com a gente próprio, né? Falam o que você falou, falam o que você vai fazer. Tem muito diz, né? Não tem nenhuma, pelo menos não apareceu até agora, né? Nesse momento, pelo menos que a gente está gravando. Nenhum áudio dele, nenhuma foto ou vídeo real dele assinando nenhum documento. Tem um negócio de reunião, de não sei o quê. Aí fala, não, pede pro presidente. Aí o cara responde, não, mas ele é assim mesmo, não assina e tal. Tem um negócio... meu sentimento que ainda... por mais que ele seja o presidente, participou de reuniões e tal, ainda está muito... Não sei, eu tenho o sentimento que está incipiente ainda, né? Eu acho que é a palavra. Que tem muito mais o entorno querendo e continuar no poder e tal, do que o próprio presidente falar, não, assinei, vou lá, já... Não. Tem, não, um faz um documento de operação para resgate, outro faz um documento de operação para... Ele mesmo, áudio, essas coisas... eu acho que isso é tudo besteira. Eu acho até que... Eu não duvido que ele queira, que tivesse querido. Mas eu não duvido, também, tá? Né? Nunca perdi a eleição na vida. Perder, eu já perdi, perder é foda. Eu não duvido que ele tivesse querido, mas foi um negócio que não tinha
o menor cabimento e possibilidade de dar certo. É isso, Assim... Eu acho que eles vão continuar com ele inelegível. Inelegível, por isso Total. que eu acho. Então, assim... Eu acho que vão deixar o Bolsonaro elegível. Elegível? Eu acho que não, porque eu acho aí que eles vão ter medo do que aconteceu com o Eu Trump. tenho a sensação de que a única chance do Lula vencer a próxima eleição, do jeito que tá, Isso. o cenário que tá, Isso é agora. é se ele enfrentar o Bolsonaro. Porque daí é uma guerra de rejeições. Não adianta. Sim. O Bolsonaro, todo mundo falando, o Bolsonaro foi um dos grandes derrotados dessa eleição municipal. Do Tarcísio ele perde. O Tarcísio ganha a eleição presidencial. A preço de hoje, Michele. tem mais chance que o Bolsonaro. Eu Por acho isso que que eu acho que não o vai... Bolsonaro... Eles vão deixar o Bolsonaro elegível. E vão forçar uma candidatura do Pablo Marçal. Minha sensação é que eles vão querer dividir a direita para ter a esquerda a chance. Tem o Caiado ainda, né, gente? Tem Caiado. Eu acho que vão tentar para ter uma chance de... O segundo turno pro Lula é muito perigoso. É muito perigoso. O Lula precisa ter os seus 40 e poucos % no primeiro turno e ser isso suficiente para tentar ganhar. Minha sensação é que qualquer adversário aí mais ao centro é um risco tremendo pro Lula. É mesmo. Eu acho. Para encerrar, nós tivemos o tal de G20. Janja Palusa, Janja Musk. Cara, como que faz? Então, eu também... Recebendo... Eu tô falando dela, mas porque eu também tenho a dúvida de qual a importância do G20 para países emergentes, falando em sustentabilidade. Não sei se é que eu não conheço direito o tema, ou qual a importância de ter recebido o G20 aqui no Brasil, porque, assim, posso não ter lido direito, não ter participado. O que ficou? 50 milhões para a Amazônia? Coisa que prometeram 500 milhões, o Biden deu 50. Teve esse desgaste da Janja com o Musk, e ainda, né, desnecessário, né? A gente fala aquilo, a gente pode falar no botequim, né? Tem coisa que a gente fala no botequim, mas não fala... Claro. Sim. Acho que, de repente, muitas vezes ela está vislumbrada com o poder e fala coisa, sabe? Eu acho que o Brasil, está mudando, graças a Deus, mas eu acho que a gente é muito o que ficou para a história, ficou escrito na história. Então, o que vai ficar escrito na história daqui a alguns anos, que a gente vai perder a memória, o que vai ficar? Puxa, recebemos o G20, super líder. Sai alguma coisa? Não, é só conversa, é só documento assinado, de fato, né? Então... O negócio do acordo do Mercosul e União Europeia, nada... O que eu vejo assim, a diplomacia brasileira trabalha com dois temas. O Brasil sempre foi meio patinho feio na diplomacia, né? A gente sempre ficou meio de lado, nunca foi muito importante nas grandes decisões do mundo, né? Mas se tem dois temas que o Brasil elegeu há pelo menos 40 anos e vem trabalhando nesses dois temas, o tema sustentabilidade, meio ambiente, desde a Eco 92, quando Sim. o Collor criou na Rio 92 e tudo mais. E a questão do combate à fome e à pobreza, depois que o Lula virou presidente, isso virou uma pauta dele internacional, com o lançamento do Fome Zero como programa nacional aqui, depois Fórum Mundial da Organização Mundial de Combate à Fome, o Brasil tendo um papel mais preponderante nisso, Cooperação Sul-Sul, aquela história toda. Nesse sentido, para a gente dar uma resposta ao nosso modus operandi internacional diplomático, trazer o G20 para o Brasil é um sinal de prestígio. Isso. Sair desse G20 com um acordo de que vamos criar um fundo global de combate à fome é legal. Foram 82 assinaturas. Ok, foi bom. É bacana. Mas... E isso ser uma prévia para receber a COP do ano que vem também é legal. Então, assim, do ponto de vista internacional, como imagem, é positivo. Uhum. Tá. De resolutividade... Isso, coisa efetiva. É muito pouco. Muito pouco. O G20, esses grupos, né? Eu vou falar G20, mas esses grupos foram criados, sei lá, em que ano que foram criados isso aí? Lá em 1900, ou 1700, 1800, 1900. 1900. Não, o G20 dos anos 90. Então, não deveriam ser revisto a sua quantidade de países? Não deveria ser um pouco mais amplo aumentar agora? a representatividade, né? O mundo não mudou.
Precisava, cara. É a mesma que coisa. Fala, não é resolutivo, sabe? Muita coisa que... A história do Mercosul, é que a gente fica falando do Mercosul, no acordo do Mercosul com a União Europeia. Ele já está assinado. Sim. Assinou sei lá quando. O que não conseguiu foi tirar do papel. Não, por causa do bonitão da França lá, o Macron. Né? Então já tomaram a decisão, só que não implementaram. Que talvez essa relação Brasil-França, desculpa, mas talvez a relação mais... infantil. Porque, assim, somos amigos, mas nada acontece, Nada né? acontece. Não. Pelo contrário, se eu puder te ferrar, que nem o negócio do Carrefour agora. O que é pior, né? O Macron se dispõe a dar 5 bilhões para o Brasil, mas não abre mão de 1,3%, que dá mais ou menos uns, sei lá, 300 milhões de agropecuária, 500 milhões de agropecuária. Então, quer dizer, o que é seu é nosso e o que é meu é meu. É isso que ele faz. E tudo bem. E aí acontece esse G20, que são eventos de marketing, que é o que fica registrado. Do ponto de vista para a comunidade internacional, é interessante. Pô. Vamos lá, o Bolsonaro, quando estava como presidente, talvez o grande erro foi isso. Um isolamento do resto do mundo, que também não é... Peraí, não Putin tem... de ser, meio jeito Putin de ser. Um é isolado e o outro erra na relação. Aí estamos bem, né, internacionalmente. Por isso, a gente vai chegar Tomara eu que acho. Chegue num meio termo aí. Né? Precisa, né? O país precisa. O Bolsonaro errou, né? Muito na comunicação. Ele brigou com gente errada, né? Muito. As pessoas brincam, não sei o que, vêm me falar, não, porque o Bolsonaro... Eu falo, olha, deixa eu falar uma coisa, se você não gosta do Lula, você tem que ter, acho que até um pouco mais de raiva do Bolsonaro, porque o Lula só voltou por conta do Bolsonaro, tá? Senão não tinha, o Lula estava preso. Bolsonaro ficasse 3 dias sem ir no cercadinho, ganhava a eleição. Exato. Eu acho que a comunicação, que é a minha especialidade, como jornalista, é essa. Eu acho que 90% dos problemas que a gente enfrenta é por conta de comunicação. E não é, e o entorno, né? Porque muitas vezes os grandes líderes shows, você pega o cara da Microsoft, o próprio cara do Facebook, eles têm uma fala que a gente vê principalmente, vê também em líderes aqui, né? Se você pudesse, para você crescer, você tem que encontrar sempre pessoas melhores que você, né? Aí você valoriza esse cara, alguns dão sociedade, porque o cara te impulsionar, né? Porque senão você coloca só gente medíocre que nem você, o cara medíocre não vai te levar a lugar nenhum. E o Bolsonaro, o meu sentimento é que ele ficou com um grupinho, sabe? Os negros que não tinha noção de nada, sabe? E acabou arrastando ele em umas loucuras ou não segurando ele em alguns momentos que era importante para ele e para o país, que iam dar estabilidade, inclusive política para ele. Ficou com Weintraub na educação, então. O Queiroga na saúde. Uns caras que você fala, que você olhar... O próprio astronauta que pouco fez. Não é nada, astronauta. Tecnologias, equipe medíocre. Uma equipe medíocre. Ele poderia ter se cercado melhor, né? Quando começou a abrir o jogo para os políticos, talvez, não sei nem se os melhores políticos, mas os políticos... Mas mais profissional, que política também tem a coisa melhorou. Político, né? Precisa de a político. Coisa melhorou. O governo melhora quando ele começa a abrir para os políticos. Quando entra um Ciro Nogueira na Casa Civil. Né? É verdade. O Congresso começa a ter relação. Aí você começa a ter uma mudança de um avanço do governo. Você já é o dono da bola, você está no seu campo. Aí você não põe a bola para jogar, você não tem jogo, não tem partida, né? Então... Bom, pessoal, eu acho que falamos os principais temas de mundo, né? Espero que a gente encontre um mundo melhor em 2025, né? Eu sei que fico falando, virou o ano, parece que, né, zerou o ano passado e começou do zero. Não é, tem reflexo. Mas aparentemente, eu acho que o Trump vai ter relações diferentes, diplomáticas, para resolver essa coisa da guerra, né? O Brasil, sei lá o que vai virar, mas eles, pelo menos o governo federal, se quer continuidade, tem que fazer algumas mudanças, né? Não acho que vai fazer corte, estão falando em corte, mas eu já fui governo. 2025 está todo mundo se preparando para 2026, né?
o mundo político, o ministro que vai ser candidato a governador, o deputado federal, o líder da bancada, ele está pensando na eleição em 2026. E a eleição em 2026 já começou, né? O cara eleito já começou a eleição, mas 2025 é o principal, porque 26 você só colhe, porque depois você não pode mandar emenda, não pode comunicação, não pode nada. Acho difícil, acho que o Haddad muitas vezes tem muita vontade. O Haddad tem vontade de fazer corte, segurar a economia. Mas acho que o presidente tem, às vezes, pouca vontade e os ministros, então, principalmente os mais políticos, muito menos. Né? Mas rezar. É isso, é o que nos resta, né? É o que nos resta. A gente vai encontrar um mundo melhor, mas eu acho que a gente vai encontrar. Eu acho que as pessoas estão refletindo. Eu acho que cansou essa história da guerra, né? Não tem, já não começa a ter mais sentido, né? Eu acho que É só tem desgaste, um presidente né? novo nos Estados Unidos, que é o que mandava dinheiro para uma parte, ele vai tentar... não pode parar de mandar, não pode parar do dia para a noite. Ele vai ter que conversar com a Rússia, vai ter que conversar com a OTAN, né? Ele vai ter que ter habilidade também, né? Ele vai ter que ter muita habilidade. Porque se ele tira dinheiro dali, ele vai ter que pôr em algum outro lugar, porque a Rússia vai querer ajuda. Lógico, né? lógico. Eu acho que o Trump talvez que ele seja abençoado nesse novo momento de vida e que ele consiga, com essa energia, contagiar os outros líderes, sabe? Ter uma percepção mais pacificadora do mundo, mesmo sendo tão nacionalista, que eu acho que é o que talvez tenha colocado ele lá, né? Mas... É esperar, eu acho que agora é a gente esperar que talvez o mundo precise encontrar um novo equilíbrio. Isso. Né? Eu acho que a gente foi perdendo o equilíbrio. O multilateralismo que a gente estava falando chegou a ser um equilíbrio em determinado momento. Isso foi se perdendo. Hoje a gente está nessa loucura personalizada total, né? Mas talvez esses grandes conflitos, a história prova para a gente que esses marcos são fundamentais para reordenar situações. E talvez a gente esteja num momento de reordenamento. E tomara que a gente parta para um reordenamento bom para todos nós, né? Ellen Michelet, Bruno Soler, muito obrigado por terem vindo, viu? Obrigada a você pelo convite e assim, adorei conhecer o Bruno. Já fera. Estamos nos seguindo, já sigam as nossas redes aí. Fala a sua rede. Ellen.Michelet. Foi um prazer também. O meu @Bruno Soler. 2 L's. Obrigado, viu? Obrigado por você que nos acompanhou nesse episódio Política Real Mundo. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais. Eu quero agradecer Ellen Michelet, essa fera na área de comunicação, jornalista, Bruno Soler, CEO do Real Time, cientista político. E você, valeu!